né? No momento que nos foi apresentado o projeto de fato, o projeto arquitetônico, né, eu disse que aquilo era uma loucura, né? Faltou, às vezes, não vou mentir, faltou um pouco de fé. E olhar para aquele projeto e olhar o que nós tínhamos, né, era de fato um passo muito grande na fé. Então, com o passar do tempo, a gente ainda estava vendo como era que a gente ia fazer, porque assim, de antemão, quando se olhava para aquela planta, parecia uma coisa, digamos assim, faraônica, era assim que algumas pessoas diziam que a gente estava ficando doido, como era que a gente ia construir, fazer uma construção daquela natureza aqui, né? Nós não tínhamos condição. E nós fomos aprendendo que nós dependemos da providência de Deus, né? Deus, eu me lembro que quando eu estive lá em Recife, uma vez visitando o museu do Brenan, né? Eu vi na parede lá uma frase que dizia assim: o homem sonha, Deus quer e a obra acontece, né? Então eu acredito que esse prédio não foi só um sonho da comunidade, né? Eu acho que antes de ser um sonho da comunidade, ele foi sonho de Deus também, né? Só que, como muita gente dizia que a gente estava ficando doido, né? Que a gente ia gastar demais, e realmente nós não temos condição financeira para construir um prédio desse. Então começaram a se pensar, a se cogitar a possibilidade de fazer uma outra planta. Tanto é que ainda foi feita outra planta com outro arquiteto. E cada planta que chegava não respondia à necessidade nossa. Na verdade, a planta havia sumido, essa planta original, ela havia sumido e não se falava mais naquela planta. Inclusive, essa planta, no dia da inauguração aqui dessa nova capela, essa planta foi apresentada, o projeto foi apresentado ao Senhor, foi ofertado. Então já era algo que nós tínhamos ofertado a Deus. Mas não se falava mais nisso, ninguém pensava mais nisso, só se falava em construir um novo centro de formação com uma planta completamente diferente, que jamais ia conseguir dar para nós o que essa construção atual dá. E Deus sempre me inquietava, né? De vez em quando eu dizia no conselho que Deus ele insistia na construção antiga, né? Algumas pessoas talvez achassem que a gente tivesse apegado àquela planta, porque na verdade foi uma planta pensada, muito bem trabalhada. E cada vez que eu tocava nesse assunto, diziam que tinham perdido a planta, né? E foi que um dia, eu rezando, Deus dizia, ele me falava novamente dessa planta, e eu chamei a Rosana num retiro que estava tendo, e disse que era a última vez que eu ia falar sobre isso, né? Mas o Josimar havia me ligado, dizendo que havia toda a possibilidade de nós construirmos, né? Porque também havia um impasse da gente não poder construir 2 andares aqui no centro da cidade, né? E o fato é que, com essa ligação dele, diante daquilo que Deus já vinha colocando, eu senti realmente que era vontade de Deus que a gente construísse a planta antiga. E quando eu coloquei para a Rosana, né, que eu sentia que isso era um desejo de Deus, que Deus insistia nisso, ela falou que a planta não existia mais, que já tinham perdido a planta, mas mesmo assim eu coloquei. E quando foi no outro dia, ela e a Tásia vieram aqui e acabaram encontrando a planta, né, exatamente na semana que a gente estava revendo essa possibilidade. Então, quando a Tásia viu a planta, ela disse o que a gente ia fazer, né? Porque realmente aquela planta ela correspondia realmente a tudo aquilo que a gente necessitava. De 2005 até dali para frente, nós ficamos pagando as contas da capela que a gente tinha construído, uma capela muito bonita, com toda a dignidade de quem iria habitar dentro dela, que era Jesus Eucarístico. Então, nos anos seguintes, nós fomos nos capitalizando e sempre perguntando a Deus se a gente podia começar a construção do centro de formação. E nas palavras Deus dizia que a gente não começasse. E como tudo na comunidade é conduzido em oração de escuta a Deus, Deus dizia que a gente não começasse. E a gente se controlava querendo começar, mas a gente não começava, né? Quando foi em 2009... o conselho rezou novamente, se reuniu para rezar e perguntar a Deus se ele, naquele ano, daria a permissão para iniciar a construção da sede. E aí Deus deu uma palavra muito linda que está em Ageu, né? A palavra dizia assim: mãos à obra, eu estou convosco, eu farei vir as riquezas da terra, esse lugar é meu, eu estarei com vocês, podem ir à frente que eu estarei com vocês. Então, com muita alegria nós comunicamos essa palavra
em junho de 2009, e no dia 2 de fevereiro de 2010 foi o dia da demolição desse prédio, o prédio antigo do Reino da Paz. Né? Foi amigos que doaram tratores e a gente demoliu a casa em um dia. A gente fica até refletindo como a gente passa anos para construir, passa um dia para demolir tudo, né? Então, quando os primeiros sinais da construção do centro de formação começaram a aparecer, que no caso foi a demolição da estrutura que nós tínhamos, bateu um certo desespero, porque o medo era de nós não conseguirmos. Eu tinha sempre esse medo, embora Nosso Senhor fosse sempre falando, né, que iria cumprir a sua promessa, de que nós teríamos um grande espaço, né, um espaço que seria consagrado a Ele. Ver as paredes do centro de formação no chão me causou um certo desespero. A sensação, quando eu cheguei aqui, inclusive os irmãos postaram alguns vídeos, né, de pessoas que estavam presentes no momento da demolição, eu não estava, mas dá dentro da gente a sensação de vazio, né, de que aquilo que era para a gente até mesmo assim um carinho muito grande, um apego, né, a gente via assim no chão, não existia mais. Mas sabendo de uma graça que viria depois, né? Mas a sensação mesmo no dia da demolição é mesmo assim de um vazio, de ter perdido algo muito profundo, né? Algo que era muito importante para nós. Nós acabamos demolindo tudo aquilo e, assim, talvez todo o esforço de todos os membros, de todos os que puderam participar, nós vimos essa vontade, né? E esse desejo do coração de Deus de podermos melhorar o espaço, né, e dar condições melhores para que os grupos de orações pudessem existir. Aí tivemos que construir, derrubar e construir uma nova sede, que é a sede da comunidade Reino da Paz. E para isso, muitos milagres foram acontecendo. Porque se você olhar hoje, essa casa é um milagre dele. Então, a partir daí, a gente começou a fazer campanhas, a gente começou realmente a trabalhar para que esse prédio ele fosse levantado, né? Só que a gente não tinha como construir. Como é que nós íamos conseguir tanto cimento para colocar nos alicerces dessa casa? Na primeira vez que eu fui na obra, que eu vi as bases daquela coluna cavada e eu vi a quantidade de cimento que pegava em cada base, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, só sendo uma obra sua mesmo, né? No final de 2010, o Senhor nos dava uma inspiração de pedirmos que cada pessoa doasse no aniversário de 2011 uma saca de cimento. E ele dizia assim, a gente se perguntava, como é que uma saca de cimento vai construir esse prédio enorme? Mas ele dizia assim, lembre-se da passagem dos 5 pães e dos 2 peixes. Naquela passagem, vocês só tinham 5 pães e 2 peixes e eu alimentei uma multidão de 5.000 pessoas. Então tragam os 5 pães e os 2 peixes de vocês que eu vou fazer um milagre. E aí nós combinamos que todo mundo daria de presente à comunidade uma saca de cimento que custava R$22. A gente colocava... No dia da missa de aniversário da comunidade, a gente fez uma fila no ofertório e todo mundo vinha e depositava os R$22 no envelope. E, para nossa surpresa, um dia depois dessa missa, a missa foi no sábado à noite. No domingo nós recebemos um telefonema de um diretor da fábrica de cimento, dizendo que tinha chegado 2 carretas da usina de Tucuruí, cujo cimento havia sido desprezado porque lá teria que ser 100% bom o cimento. E perguntando se a gente não queria. Aí, gente, foi uma alegria. Nós fomos até o diretor da fábrica de cimento. Ele veio aqui para ver se a obra não era fantasma, mas era uma obra de verdade. Quando ele constatou os alicerces cavados, tudo já demarcado, ele, na segunda-feira de manhã, ele mandou 2 carretas de cimento, que eu não sei nem dizer para vocês o tanto disso em toneladas. Eu sei que a gente teve que contratar um carro chamado MUC para levantar as toneladas de cimento que chegou aqui. E o mais interessante é que de todas das 2 carretas, apenas 25% estava pedrado. O restante era cimento puro e bom, que deu para a gente fazer todo o alicerce da comunidade e todo o primeiro andar. Isso não é um milagre?
A gente deu uma saca de cimento, nosso Senhor deu 2 carretas de cimento para nós, que deu para fazer o alicerce, o térreo e o primeiro andar. E a gente teve que passar a comprar a partir do segundo andar em diante. Mas naquele ano, ninguém não precisou nem comprar cimento, porque era tanto cimento que a gente foi só construindo com o cimento que, às vezes a gente conta isso com tanta alegria, como um milagre aos nossos olhos. Porque nosso Senhor dizia assim, traga uma saca de cimento que eu trago as minhas. E as deles foi a que mais valeu para a gente construir a nossa sede, né? E aí, durante esses 7 anos, nós fomos trabalhando, foi muita luta, muito trabalho, todo mundo de mão dada. Nós tivemos rifas. A rifa, ela foi um ponto fundamental na construção da comunidade, por 2 motivos. Claro, arrecadar dinheiro, uma forma de arrecadar dinheiro, mas uma forma de interagir com todo mundo, uma forma de colocar a população de Sobral junto conosco. A época da construção, de certo modo, a gente tinha bastantes campanhas, né? Eram feitas campanhas de venda de rifa de moto, rifa de carro, né? E essas campanhas foram demonstrando, né, esse carinho que Deus tinha para conosco e podendo arrecadar as doações necessárias para que a obra fosse continuada, né? Então, essa construção foi assim, pouco a pouco acontecendo. Cada ano era uma campanha, né? Houve a campanha para construir o segundo piso, depois houve o segundo térreo, o segundo pavimento. Depois houve a campanha do piso do Reino da Paz, né? Que foi uma campanha muito linda e também de fim de ano, sempre campanhas de rifas de final de ano. Teve a campanha do piso, depois teve a campanha das portas, depois teve a campanha do telhado. Não sei se vocês lembram, né? A gente botou naquele telhado enorme lá em cima com aqueles caminhões adequados para levantar a telha até lá em cima, né? A estrutura de aço lá de cima também, tudo aquilo. O telhado foi uma campanha muito grande de rifa que a gente fez para dar um pagamento e pagar a mão de obra, né? Aí depois veio os acabamentos, né? Os banheiros, depois veio a pintura por último, né? E a gente foi concluindo pouco a pouco o Rainha da Paz como um milagre, assim, devagar, para a gente saborear cada vitória, cada detalhe ganho, cada vitória que a gente conseguia aqui no Centro de Formação era assim uma alegria que a gente conquistava, né? Uma das coisas que ajudou muito a gente, que a gente via palpavelmente o milagre de Deus na doação dos 5 pães e 2 peixes, foi essa campanha que foi feita de você dar um sinal de paz, que era R$2, quando você entrasse na capela para fazer uma visita ao Santíssimo, você ofertava no cofre de Nossa Senhora R$2. E por vários momentos a gente ouviu da boca da tia Rosana, do Peixe, da Tásia, como Deus estava fazendo milagres, porque tinha semana que não tinha dinheiro para pagar os pedreiros, né, as pessoas que estavam trabalhando, e quando ela ia abrir o cofre dos R$2, ela ficava impressionada com a fidelidade de Deus, que às vezes dava justinho para pagar a semana das pessoas que estavam trabalhando, né? Então, isso aí foi uma iniciativa simples, mas que Deus tem feito o milagre dele. Ainda continua essa doação. E o fato é que nós começamos a colocar mãos à obra, né? Começamos a ir trabalhando e hoje nós podemos realmente perceber um sonho de Deus unido a um sonho nosso, concretizado, né? Eu sempre digo, quando a gente olha para o centro de formação, que aqui nós podemos tocar a fé, né? Todo mundo acha que a fé é uma coisa abstrata, mas nós tocamos realmente, porque é fruto da fé de um povo que acreditou naquilo que Deus estava querendo, que sonhou junto com Deus, e hoje, com a ajuda de muitas pessoas, nós podemos realmente tocar de maneira concreta esse grande sonho, né? Então hoje esse milagre de Deus a gente consegue pegar, consegue ver, passear por dentro dele. Milagre. Deus colocou a mão nesse lugar. Deus está nesse lugar. Eu admiro muito as maravilhas que Deus já fez aqui. Com certeza, milagres, né? Porque eu sempre digo para os meus irmãos de comunidade e pessoas de fora, que aqui é um milagre palpável, né? A gente pega. Quem viu a construção do centro de formação, quem acompanhou desde o início, sabe
né, que hoje inaugurar o centro de formação, de fato inaugurar o centro de formação, com tudo aquilo que foi sonhado por Deus, é uma vitória muito grande, né, de todos nós da comunidade, mas também não só de nós, dos membros da comunidade, é uma vitória do povo sobralense, da igreja de Sobral, porque nós precisamos também reconhecer que toda a cidade se empenhou. E essa grande obra que eu tenho muito orgulho de ter participado dela, e não só como arquiteto, mas eu vejo que aquela obra, além de ser um projeto, de ser uma realização, ela tem toda uma filosofia que a sociedade está perdendo. As pessoas não têm mais a visão altruísta, não tem mais o acolhimento, não tem mais a visão coletiva, e aquele centro de formação, ele vem contrariando tudo isso, trazendo de volta o valor do ser humano, das pessoas, e de como você melhorar de vida, ter uma religião, ter fé. Eu acho isso aí muito importante. O prédio em si me lembra muito as construções medievais das igrejas católicas na Europa, onde toda a população se envolvia e faziam aquelas obras que ficaram durante séculos e tem até hoje. E o centro de formação, nos tempos modernos, hoje aqui em Sobral, eu não conheço nada tão fantástico, tão grandioso, tão bem feito. Então, e é uma realização que eu acho que é completa, complexa, coletiva. Não tem uma pessoa que talvez tenha mais ou menos, tem centenas de milhares de pessoas que contribuíram, que ninguém nem conhece, nem sabe, porque eles fazem essas contribuições anônimas. Agora, independente da grandiosidade do projeto, a grandiosidade da proposta, que é o Centro de Formação da Comunidade Rainha da Paz para Sobral, e com certeza isso deve no futuro servir para outros municípios e até para o país. Eu acho que é a principal. Quando eu olho aquela obra, eu passo lá frequentemente. Recentemente não, mas eu sempre passo lá. E sempre quando eu passo eu me lembro, isso aqui não é uma obra para arrecadação de dinheiro, não é uma obra com fins lucrativos, é uma obra para a população, para a cidade, para a sociedade. Eu acho que estão de parabéns essa diretoria, essas pessoas que foram abnegadas, que fizeram de um sonho uma coisa quase impossível na época, que era a obra é enorme, é meia quadra, e é muito complexa também. Ela teve uma estrutura de concreto muito grande, demandou muito material, e eles conseguiram realizar depois de todos esses anos. Eu fico muito feliz de saber que Sobral tem pessoas que conseguem se juntar e fazer um projeto daquele pelo bem comum. E hoje nós percebemos que todas as pessoas que vêm ao centro de formação têm esse sentimento, essa é a minha casa, porque eu ajudei a construir. Eu ajudei a construir vendendo minhas rifas, doando o meu sinal de partilha, para fazer com que esse sonho, que não era nosso humano, mas era um sonho de Deus, de construir essa casa para honrar o nome dele, para formar os filhos dele. Então, cada um de nós se sente assim como se fosse a minha casa, porque eu ajudei a construir também. Então, essa é a nossa alegria de poder celebrar a construção do centro de formação, porque fomos nós que construímos. Foi as nossas orações, o nosso trabalho e principalmente Deus. Né? Porque o que nós demos, na verdade, foi sempre 5 pães e 2 peixes. E Deus é que dava o restante. Vale-se ressaltar aqui que Deus mandava verdadeiros anjos para ser benfeitores da construção, né? Então a gente tem benfeitores de tijolo, né? Tem um anjo benfeitor da areia, tem um anjo benfeitor dos ferros e da brita, e unindo todas essas pessoas que são benfeitores, aos quais nós temos uma gratidão enorme a elas pela generosidade do coração dela, a gente entrava com aquilo que não tínhamos, que era o cimento e a mão de obra. Então foi uma construção construída por muitos corações, né? Muitas pessoas se envolveram, pessoas que acreditaram naquilo que Deus falava ao Rainha da Paz e davam crédito e fizeram a sua parte colaborando financeiramente para que o Rainha da Paz fosse construído. Aqui é a casa da mãe, a casa onde todos que chegam aqui, alegres, tristes, tem um colo para acolher, tem um abraço para ser recebido, porque Nossa Senhora está aqui também
abraçando e acolhendo todos os filhos, de todos os jeitos, de todas as cores, de todas as classes, de qualquer lugar. Aqui é o lugar. Então, o centro de formação, ele se torna assim uma obra grandiosa pela grandiosidade da generosidade dos corações que nos ajudaram a construir. É uma obra da população de Sobral, da cidade de Sobral, da igreja de Sobral. E também é uma obra que expressa que a nossa fé não é algo somente abstrato. A fé é algo concreto e palpável que se pode pegar. Quando você pisa no centro de formação, quando você toca nas paredes do centro de formação, você está olhando e tocando para a sua fé que se torna concreto no seu dia a dia. Isso faz com que a gente cresça e aumente a nossa fé. A nossa fé não é somente algo abstrato, mas ele é algo que se torna concreto por causa daquilo que nós cremos. Então, desde já eu quero deixar meu agradecimento enorme a você que fez com que fosse capaz que a nossa fé abstrata se tornasse tão concreta no nosso centro de formação. Muito obrigada. Deus fez um chamado a cada um de nós para vivermos uma vida nova e a sermos para o mundo um sinal de amor. Arde em nosso coração um profundo desejo que todos provem desse amor. Por isso temos a missão de conquistar vidas para o Senhor. Seja rainha da paz, aonde quer que eu vá, levarei sempre meu peito um sinal de eleito, de predileção. Cantarei noite e dia, Jesus e Maria junto ao meu coração. Prostrado aos teus pés, pois sei que és meu bom pastor, e com alegria pelas mãos de Maria ser teu Senhor.